Oi, leitores! Hoje eu vim comentar com vocês sobre o livro O Rei da Ira, da Ana Huang, e também vou falar sobre outras experiências com os livros hot que eu tive. Além disso, a gente vai ter uma discussão aqui sobre o porquê que os livros hot nem sempre são uma leitura de qualidade. Vamos lá para a resenha desse livro, O Rei da Ira, da Ana Huang. Eu li esse livro na média de 3 dias, ele tem mais de 300 páginas, mas ele é bem fácil de ser lido em um dia se você tiver bastante tempo ou você estiver bem engajado na leitura. 3 dias para mim é uma leitura bem rápida, normalmente eu costumo ler uma semana para ler livros dessa quantidade de páginas, quando são normalmente livros clássicos, mas sendo um livro que a escrita dele é mais fluida, entre aspas, ele foi mais rápido de ser lido. Eu peguei esse livro com o intuito de ler ele porque eu estava interessada na história, eu achei bacana a sinopse, apesar de ser uma sinopse um pouco previsível, vamos dizer assim. Eu peguei ele para ler porque eu realmente estava interessada, só que como eu comprei muitos livros recentemente, ele acabou sendo um livro de step para mim, porque eu estava lendo outros livros clássicos mais difíceis de leitura, então eu queria alguma coisa mais para relaxar, por isso que eu comprei esse livro. Esse livro vai acompanhar a história de um romance que vai se desenvolver entre a Vivian Lau e o Dante Russo. A família da Vivian Lau ficou recentemente rica, no caso são os novos ricos. Eles são donos de uma rede de joalheria e os pais delas são pessoas bem conservadoras. Eles são de descendência asiática, então o tipo de comportamento que eles esperam da Vivian é um comportamento bem correto, ela tem que fazer tudo que ela puder para a família se favorecer, e eles são pessoas muito focadas no trabalho. Já o Dante Russo, ele vem de uma família que é um old money, ou seja, eles têm dinheiros há muito tempo na família, tipo, literalmente décadas, séculos. Então ele tá acostumado já com esse ambiente de luxo, e a família dele, mesmo sendo uma família rica, entre outras famílias ricas, ela acaba sendo uma família mais importante, por conta de ter esse dinheiro há muito tempo. Mas como é que esse relacionamento dos dois vai se desenvolver? Bom, esse relacionamento dos dois vai se desenvolver a partir de uma força maior, que no caso vai ser o pai da Vivian. Ele vai, logo no começo do livro, obrigar o Dante a se casar com a Vivian. Por que disso? O irmão do Dante, ele vai acabar sendo visto saindo com uma garota que faz parte de uma família de mafiosos. Só que essa família de mafiosos tem um cara lá dentro, que se eu não me engano é tio dela, e ele normalmente acaba com os caras que chegam perto das garotas dessa família. Então o irmão do Dante vai estar correndo esse risco, e o pai da Vivian vai ameaçar ele com essas fotos. O pai da Vivian, gente, já por esse começo, vocês conseguem perceber que ele na realidade é uma pessoa bem ruim. A gente, ao decorrer do livro, a gente vai perceber que realmente ele não tem um caráter muito bom e que ele acaba exigindo muito da filha dele de ser uma boa pessoa, de se comportar corretamente, e acaba fazendo isso com ela. Só pra deixar claro, a Vivian não sabe que esse acordo foi feito entre o Dante e o pai dela. Ela acha que o pai dela queria arranjar um relacionamento pra ela que favorecesse a família, então ela acaba não estranhando isso do pai dela colocar ela junto com o Dante. Uma coisa interessante que eu não falei sobre o Dante é que ele é o CEO da empresa da família dele, o avô dele que criou ele e o irmão acabou falecendo, então ele assumiu esse cargo. Então, além de ser de uma família super importante, ele é um dos membros mais importantes da família. Afinal, ele faz o negócio crescer e continuar, ele é o herdeiro principal. No começo, eles não se gostam, ele é um cara muito metódico, Dante, mais frio, e a Vivi é uma pessoa um pouco mais alegre, ela tenta ser mais carinhosa com as pessoas, apesar de ser um pouco retraída por conta do jeito que ela foi educada. Então nesse começo eles vão meio que se bater e não se gostar muito, mas aos pouquinhos eles vão se conhecendo mais. Eles vão principalmente falando de histórias de família deles, de coisas que eles gostam. É basicamente como qualquer casal se conhecendo. Pra você ter uma química com a pessoa, você vê se os seus gostos batem com o dela, ou se são diferentes, se esses gostos podem se completar. Vai ter bastante cena picante aqui nesse livro, mas não tanto quanto você esperaria de um livro hot. Se eu não me engano, são no máximo 4 cenas ali de um hot, e para um livro de 300 páginas, na minha opinião, isso é bem pouco. Além de ser um livro hot, ele é um enemies to lovers, já que eles não se gostam no começo, e depois começam a desenvolver um relacionamento amoroso. A gente também vai ter um pouco de ação nesse livro, quando acontece um roubo em uma das lojas do Dante.
E o irmão dele tá trabalhando em uma dessas lojas quando a Vivian entra pra comprar joias. E eles estão lá, ele tá tentando dar dicas pra ela, e aí assaltantes entram lá dentro e fazem as pessoas que estão lá de reféns. Nesse ponto do livro, eles já estão com um relacionamento mais forte ali entre eles, e o Dante fica muito bravo com os caras que entraram lá dentro da loja, porque um deles coloca uma arma na cabeça da Vivian, porque ela fica extasiada no momento, né? Ela fica sem saber o que fazer, o cara fica falando pra ela abaixar, e ela não abaixa. E aí o Dante fica muito puto com um desses caras, e ele acaba socando o cara muito e depois entregando ele pra polícia. Essa é a sinopse mais ou menos do Rei da Ira. Esse é o primeiro livro de uma série de livros, afinal a autora vai falar de pecados capitais. Então, o primeiro é o Rei da Ira e a gente já tem o segundo livro também que foi lançado aqui no Brasil. O segundo livro é esse aqui, O Rei do Orgulho, que tá aqui embaixo. A gente tem até também um capítulozinho, aliás, 2 desse livro aqui no final. Depois dos agradecimentos, aparece um pouquinho aqui, ó. Capítulo 1 e também tem mais um capítulozinho. Esse segundo livro vai focar em alguns personagens que aparecem aqui como amigos, tanto da Vivian quanto do Dante. Agora vamos falar da minha opinião sobre esse livro, e eu já tenho aqui a declarar que ela não é nada boa. Quando a gente fala de livro hot, a gente já espera coisas mais clichês. Só que eu achei que esse livro aqui, com os clichês que ele tem, ficou muito mal escrito. Tanto o personagem da Vivian quanto o personagem do Dante são muito previsíveis, e eu não senti nenhuma camada neles. Apesar da autora colocar um pouco aqui pra gente da cultura asiática, dessa coisa da Vivian ter que respeitar os pais dela, eu acho que isso poderia ter sido um pouco mais explorado pela autora. E essa coisa do Dante vir de uma família italiana, meio que eu senti que a autora quis colocar aquela coisa de mafiosos italianos. Então, ele é um cara bravo e mais fechado e frio porque ele é um cara italiano, e aí você fica lembrando das máfias italianas, sabe? Então achei que ela deixou um pouquinho a desejar nisso, e pelo fato da Vivian ser uma pessoa que respeita muito os pais e que é difícil pra ela ir contra eles, eu achei isso um pouco clichê também, só por conta dela ser asiática, sabe? E poderia ter sido muito bom colocar essas duas representações de culturas diferentes se conhecendo. Tanto que até uma parte do livro o Dante fica muito chateado com o pai da Vivian, porque ela quer pedir uma coisa pra comer e o pai dela não quer deixar ela pedir essa coisa pra comer, ele fica falando que é melhor outra coisa. Então o Dante fica meio puto. Então eu acho que se a autora tivesse colocado um pouco mais esses ganchos de culturas diferentes em um relacionamento ia ficar melhor. Além disso, eu achei que o relacionamento dos dois personagens foi muito mal desenvolvido. Apesar da gente ter aquela coisa deles irem se conhecendo aos poucos, irem conversando, compartilhando coisas da vida deles, eu senti que deixou um pouquinho a desejar nesse quesito. A gente tem uma parte em que o Dante acaba indo viajar várias vezes, deixando ela muito sozinha, e aí quando ele volta de viagem, eles têm algumas conversas que acabam aprofundando mais o relacionamento deles, mas eu senti que isso poderia ter sido feito de uma outra forma. Agora vamos falar daquilo que é mais esperado em um livro hot, que são as cenas de sexo. As cenas de sexo desse livro deixam muito a desejar e não te dão nenhuma emoção diferente quando você tá lendo. As coisas que eles falam um pros outros e o jeito que a Vivian se comporta dentro dessas cenas é meio chato, sabe? Ele fala coisas que a gente já conseguiria prever dentro de uma história pornô, assim, que a gente encontra disponíveis gratuitamente na Amazon, por exemplo. Então eu não achei muito diferente ou interessante. E a Vivian se comporta como uma pessoa muito sem opinião dentro daquela cena sexual. Ela acaba ficando muito parada e o Dante faz as coisas acontecerem. E ela só dá algumas respostas pra cena poder continuar. E eu normalmente gosto quando uma personagem é mais inocente, mais caladinha assim, porque eu me identifico mais com essas cenas no momento. Mas eu acho que não é porque uma personagem ela é mais contida que ela tem que ser sem opinião nenhuma na hora das cenas sexuais, sabe? Pra mim, de verdade, gente, o problema desse livro foi o fato dele ter vários clichês que não são bem trabalhados. Eu não sou contra os clichês, eu acho que eles existem nos livros, é muito difícil você ser inventivo numa época em que muitos livros hot saem. A gente tem muito livro hot disponível, mas você tem que tentar pegar os clichês e fazer daquilo uma boa história, o que não acontece dentro de Rei da Ira. Agora que eu já falei sobre os problemas dentro do Rei da Ira e por que eu não gostei desse livro, eu vou falar sobre outros livros hots que também não me agradaram. E a gente vai falar um pouquinho sobre a indústria de livros com relação aos livros hot.
Eu vou deixar aqui aparecendo na tela, não sei de qual lado, os livros que eu já li, de livro hot. A maioria eu terminei, só teve um desses que foi o Peça-me o que Quiser, que eu não consegui terminar, de tão ruim que o livro tava pra mim. Como vocês podem ver, eu não tenho muito conhecimento de livros hot, porque se for comparar com uma pessoa que lê bastante livro hot, isso aqui não é nem metade de uma estante, nem um nichozinho de uma estante de quem gosta de livro hot, mas eu tenho as minhas opiniões sobre o que eu já li. Um dos meus livros hots favorito é um dark romance, que é o Judas, que eu deixei aqui aparecendo. Eu li a série inteira dele, e pra mim o preferido de todos é o primeiro livro. É o de uma autora nacional, então isso é bem legal, poder apoiar a literatura nacional. E eu gostei bastante dele, não só por ser um dark romance, de ter umas cenas mais pesadas, mas porque eu achei que ele foi mais bem desenvolvido. A gente tem personagens ali que são, entre aspas, clichês, como a gente tem no Rei da Ira, só que eles são mais bem trabalhados pela autora. Além da gente ter também cena de ação, como tem no Rei da Ira, e questionamentos de dogmas. Afinal, esse livro, Judas, ele vai falar sobre o relacionamento dentro de uma igreja, que é um assunto bem pesado. Então a autora soube desenvolver isso de uma maneira que vai agradar poucos leitores, mas que consegue agradar quando entrega. Eu sei que muitas vezes, dentro do mercado literário, a gente tem muita gente que olha para os livros hot como uma literatura sem qualidade. E eu tenho que concordar com essas pessoas, porque, infelizmente, os livros hot são vistos como literatura de baixa qualidade, e eles são produzidos em massa para os leitores. Por que eu tô falando isso? No livro que eu li, que é o Peça-me o que Quiser, e nesse outro aqui que tá aparecendo, que eu não me lembro o nome, eu só lembro de como foi a história. Por exemplo, a gente tem cenas parecidas. Tinha uma cena nesse livro aqui que eu li depois que eu tinha lido o Peça-me o que Quiser. Eu falei, cara, isso aqui tá muito parecido com uma cena que eu li no Peça-me o que Quiser. Então, você tem essa coisa dos autores pegarem de um livro e de outro, os mesmos tipos de cenas, os mesmos tipos de personagem com pouco desenvolvimento. E assim, eu acho que isso é um problema do mercado, sabe? Eu acho que os livros hot, eles têm sim que existir, eles têm que ser uma literatura sim admirada, só que eles têm que ser uma literatura melhor feita. Eu acho que a gente tem muita gente que escreve hot, que gosta de hot, porque, gente, em qualquer sociedade a gente tem gente falando sobre sexo o tempo todo. Sexo é uma coisa muito normal dentro da sociedade. Então eu não acho que o problema é ter livros falando sobre sexo, tendo cenas pesadas. Não é o problema. O problema é quando essa literatura não é de qualidade. Não é porque você tem um livro que vai focar na conexão sexual de dois personagens que esse livro não pode ser bem escrito. Eu não acho que porque uma literatura hot é considerada menos literatura, que nós, como os leitores, temos que aceitar qualquer coisa que saia dentro do mercado. O que mais me deixa triste nesse quesito é pensar que a gente tá pagando por edições de luxo, às vezes, de livros hot, que a gente só tá pagando realmente pela edição, porque a qualidade dentro do livro, ela não é compatível com o preço que a gente paga. Normalmente, eu leio o livro hot pra mim desestressar minha cabeça. Às vezes, quando você sai de um livro clássico muito pesado que você leu, você não quer partir pra outro agora, porque sua cabeça tá muito cheia de coisa pra assimilar. Então, você pegar um livro hot, que é mais leve, é melhor. Então fica este questionamento, a gente deveria realmente deixar passar qualquer coisa que chegue no mercado de livros hot só porque eles são considerados uma literatura mais fácil? Ou a gente deveria cobrar literatura boa feita pelos livros hot? E o que é muito triste também, às vezes a gente confia no gosto literário de algum booktuber, eles indicam o livro e quando a gente vai ler, a gente sente aquela decepção. Mas aí você vê todo mundo falando bem do livro e fica pensando, cara, será que eu entendi errado o livro? Será que o problema sou eu? Não, às vezes o livro só é ruim mesmo, mas foi te vendido como um livro bom. Então, às vezes, para as editoras é muito mais fácil eles pagarem um booktuber para falar bem de um livro ruim, que vai sair vários livros parecidos com aquele durante o ano, do que eles pagarem um booktuber para falar bem de um livro que durante um ano vai sair poucos, porque são uma qualidade um pouco melhor. Eu não quero que a literatura hot acabe, e não acho que quem lê hot é menos isso ou menos aquilo. Eu acho que quem lê hot busca uma história interessante sobre um casal que tenha, sim, pitadas de sexo bem desenvolvido e bem escrito. A gente precisa começar a ter essa discussão sobre livros mal escritos. A gente precisa ser muito, muito mais questionador em termos de leitura. Não é porque um livro é para passar tempo que ele tem que ser mal escrito, lembrem-se disso. Mas assim, gente, se você leu O Rei da Ira e achou um livro hot muito bom, não tem problema, eu não vou te julgar.
é uma leitura, o mundo não vai acabar por causa de um livro que a gente discorda, tá tudo bem. Mas eu achei interessante trazer um pouquinho essa discussão sobre livros mal escritos que a gente acaba recebendo das editoras. Eu pretendo continuar assim, lendo livros hot, quando eu sentir necessário, que eu tô com vontade de ler uma coisa um pouquinho mais clichê, um pouquinho menos profunda, ou que tenha profundidade, mas que mostre mais cenas de sexo, mais divertidinhas. Eu vou continuar lendo esse tipo de livro. Eu espero que eu encontre livros bons no meio do caminho e não livros ruins, que são famosos no TikTok, só pelas cenas de sexo e pelos personagens previsíveis. Quando eu achar um livro hot, bom, de qualidade, eu venho recomendar aqui pra vocês. Talvez eu faça um vídeo falando um pouco sobre Judas, que eu li, mas como já faz um tempinho, eu teria que dar uma relida no livro. E ele tem bastante página, então não sei se isso vai acontecer agora no momento, mas eu gostei bastante de Judas. Talvez eu faça resenha aqui, tá, gente? Mas não vou prometer agora no momento, porque eu gosto de ler os livros e já fazer resenha pra não esquecer da história e saber direitinho o que eu vou falar. Esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre Rei da Ira, da Ana Huang. E é isso, muito obrigada por terem assistido. Tchau, tchau!